Olá, crianças! Hoje é com muita alegria que a gente vai encerrando o conteúdo de ciências e com um tema muito importante para a nossa vida, que é o ciclo da água na natureza. Gente, sem esse ciclo seria difícil para nós, mas a situação seria muito complicada em questões de água. Mas a água ela está sempre em movimento na atmosfera, na natureza, ela está sempre em movimento. Então, ela ocupa estados diferentes e formas diferentes. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, para relembrar a vocês, o estado físico da água. É como a água se encontra. Ela pode se encontrar no sólido, no gelo, na forma de gelo na natureza. Ela pode se encontrar na forma líquida, que é aquela prontinha para o nosso uso. Se existem muitos sis, se for água doce, se essa água estiver em boas condições para o consumo, ou seja, se ela for uma água potável, que a gente já falou sobre o que seria uma água potável. E o estado gasoso, que é graças a esse estado gasoso que formam as nuvens, que nós temos chuvas e essa água retorna à natureza. Mas também é muito importante a gente ter um ar úmido para respirar. Quando o ar fica muito tempo sem chover, ventando, que o ar está seco, muitas vezes a gente começa a ter muitos problemas de rinite, sinusite, resfriados, quem tem asma, bronquite pode entrar em crise. O que mais que acontece com a gente? Muitas vezes a gente desenvolve aí vários problemas de saúde por causa da baixa umidade do ar. Então, os estados da água: sólido, líquido e gasoso. Bom, então, na natureza, a gente sabe que esse estado sólido, líquido e gasoso não é permanente, ele está sempre mudando. Tanto mudando, a água muda o seu estado e ela muda também o local onde ela se encontra. A água se encontra em movimento. O que acontece? Aquela água da geleira que a gente pensa que está paradinha, não. Na verdade, as geleiras podem derreter. E quando derrete, essa água ou infiltra o solo ou ela vai para os oceanos. A água dos oceanos pode evaporar. Então, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, formando nuvens. E aí, lá nas nuvens, ela vai precipitar, quer dizer, as nuvens vão condensar, condensar, condensar. Ela se precipita e aí cai na forma de chuva. Ao cair na forma de chuva, ela cai no solo. E o que acontece? No solo ela vai infiltrar. Parte dessa água que infiltra é absorvida pelas plantas. Parte da água que infiltra pode evaporar ou pode ainda infiltrar e ocupar os aquíferos. O que são aquíferos, gente? Lá embaixo dessa camada de terra tem camadas rochosas. Então, essas camadas rochosas, elas formam verdadeiros reservatórios de água. E a água desses aquíferos, desde a chuva até ela chegar no aquífero, ela vem sendo filtrada por rochas, por partículas de terra, então ela de solo, tipos de solos diferentes, então ela vem sendo filtrada. Quando ela chega aqui no aquífero, ela está limpinha, pronta para o consumo. Então, muitas vezes é essa água do aquífero que abastece a maioria das cidades. Ou muitas cidades. Bom, então com isso tudo, a água da chuva pode ainda escorrer, pode escoar e ir parando lá nos rios. E dos rios ela segue seu curso até chegar ao mar. Então, gente, a água está em constante movimento e a esse movimento todo da água, a gente dá o nome de ciclo da água.
Então, o ciclo da água é esse movimento que a água tem na natureza, mudando de estado e mudando de lugar. Vamos observar isso de uma forma mais didática, mais fácil de entender aqui pelos desenhos. Então, nós temos aqui as águas dos oceanos, as águas aqui subterrâneas, que são as águas dos aquíferos, né, essas duas aqui. Então, vamos lá. As águas dos oceanos, dos rios, ou as águas que se encontram na superfície, ela vai evaporar. Evaporou. Aqui em cima, a temperatura cai. Então, essas águas vão se condensar. Quando ela condensa, essa água vai formando as nuvens. Quando as nuvens estão muito carregadas, ela precipita. O que é precipita? Ela cai. Ela desce na forma líquida e na forma de chuva. Então, olha só, evapora, ela passa para o estado de vapor, formando as nuvens. Aí, de repente, quando ela está muito carregada, ela precipita, quer dizer, ela desce na forma de chuva. Pode ser na forma líquida ou ela pode descer ainda na forma sólida. Já viram umas chuvas de granizo que a gente já falou tantas vezes. Então, ela pode descer também na forma sólida. E aí, gente, nós temos as geleiras. Essas geleiras podem, pelo aquecimento, e a gente vê que a Terra está aquecendo, que tem aquecimento global, então ela pode derreter, ou uma mudança no tempo, ela pode derreter e aí ela vai passar para a forma líquida e vai infiltrar no solo ou ainda vai ocupar os rios que vão acabar desaguando no oceano. Mas a água de chuva também, ao cair no solo, ela infiltra no solo ou ainda pode vir para os rios, que vai parar nos oceanos e vai de novo seguir o ciclo, evaporar, precipitar. Então, vamos lá. Esse já é outro desenho, eu mudei. Então, vamos lá. Gente, a água dos rios, dos oceanos e do solo, ele evapora. A água que é absorvida pela planta, ela também é liberada. Liberada por qual forma? Por meio da transpiração. Lembra? As plantas liberam água e esse processo de liberação de água das plantas é a transpiração? Então, se a gente juntar evaporação e a evaporação que a água passa do estado líquido para o gasoso, e a transpiração, que a água a água líquida é absorvida pelas plantas e é liberada na forma de vapor por meio da transpiração. Se a gente juntar essas duas palavrinhas, então a gente tem a evapotranspiração. Então, quando você ouvir falar em evapotranspiração, é o quê? É a evaporação mais a transpiração. Evaporação mais a transpiração. Então, nós temos a evapotranspiração. Nas duas, nessa evapotranspiração, a água está passando da forma líquida para a gasosa. Então, aí, quando ocorre lá, a temperatura nas nuvens é baixa, então ocorre a precipitação. A precipitação vai formando gotículas, quando estão mais densas, pesadas, ocorre, né, a precipitação, que é a descida na forma de chuva. Quando desce na forma de chuva, ela vai ser absorvida, infiltrada pelo solo, atingindo o solo. Ela pode correr três coisas: infiltra pelo solo, parte é absorvida pelas plantas, parte atinge os reservatórios, que são subterrâneos, que são os aquíferos, e parte vai
descer na forma de enxurrada e vai ocupar os lagos, rios, e o destino final é o mar ou a evaporação. Vamos fazer umas atividades para a gente treinar? É muita informação, não é? Então vamos lá. Como que chama mesmo quando a gente junta a evaporação com a transpiração? Evapotranspiração. Quando está lá nas nuvens e que ocorre a precipitação, desce na forma de chuva. Quando desce na forma de chuva, ela vai infiltrar o solo ou descer na forma, né, alcançar os rios e oceanos, que ela vai escorrer na forma de enxurrada. Então vamos lá. Tem um trabalhinho para vocês fazerem aqui. Vocês podem fazer. É muito bom fazer experiência. Eu considero vocês cientistas, queria ter estimulado isso mais em vocês, mas a distância ficou bem complicada. Mas olha só. Se você pega uma garrafa PET, 2 garrafas PET, né? Então, pode fazer até com uma, vai levar um tempinho maior, mas pode fazer com 2 garrafas PET, com uma só, ou pode fazer com 2. Aí você vai pegar, colocar terra terra seca, nessa parte, corta, pede um adulto para cortar, e aí você vai encher ela de terra. Muito bem. Encheu a parte inferior de terra. Encheu, você pode, com o dedinho mesmo, ou com palito de picolé, fazer alguns buraquinhos para você ver. Quando você fez os buraquinhos, você vai lá, pega mais ou menos um copo com água, 200 ml, mais ou menos, mililitros, e vai colocar a água nessa terra. O que vai acontecer? Quando você colocar água, você vai chegar a ver a água, mas você vai ver que a água vai infiltrar no solo. O solo vai ficar bem úmido. Aí você vai lá e pega essa terra e coloca no sol, lá no sol. E deixa 2 horas, 3 horas, 4 horas. O sol, hoje nem tem sol, tá nublado. Mas se você deixar no sol, isso por um tempo, sol quente, de repente você vai lá e olha naqueles buraquinhos que você fez, que a água tinha ficado ali, você vai ver que não tem mais água, que o solo está seco ou secando. O que aconteceu? O que aconteceu com essa água que você colocou aqui? Imagine que a água que você colocou seja a água da chuva que caiu e deixou o solo muito úmido. E aí, saturado, né? Cheio de água, tanto que você está vendo a água ali. Aí, de repente, com o sol, aumento da temperatura, essa água evapora. Muito bem. Guarda essa informação. Então, ela passa do estado líquido para o vapor. Depois disso, pode ser ali no mesmo solo. Você pega uma cartolina ou um papel qualquer, um papelão, enfim, né? Tem que ser um papel mais grossinho. Um guardanapo não vai servir. Você pega um papel mais grossinho e coloca aqui em cima. Faça isso no quintal ou dentro de uma pia. E aí você joga água. O que vai acontecer quando você jogar água? Você acha que ela vai acontecer de infiltrar o solo? Não, ela vai escorrer. Ela vai cair e descer ali. Se for, dependendo do lugar, você faz a maior bagunça que vai molhar tudo. Ela não vai infiltrar o solo. O solo vai continuar seco. Agora você imagina nas cidades ou nos quintais, onde é coberto, é cimentado, asfaltado, seria o papel, o nosso asfalto é o papel que a gente faz aqui, que faz esse papel, que o papel aqui está interpretando. Quer dizer, imagina como se esse papel aqui fosse o asfalto. Então, quer dizer, o solo continua seco embaixo, não vai ter infiltração de água. Então, essa água, obrigatoriamente, vai ter que escorrer. Vai ter que descer na forma de enxurrada. Então, feito isso, ou imaginada essa situação, com todas essas explicações que eu dei, vamos responder as questões? Vamos ver, então,
o que aconteceu? Letra A. Inicialmente, o que aconteceu com a água? Quando você colocou a água aqui, o que aconteceu? Ela derramou ou ela infiltrou no solo? Ela não derramou. Então, aí vamos lá o seguinte. Repetiu. Após ficar ao sol, aí você pegou o pote e levou para o sol. Após ficar ao sol, o que aconteceu com a terra? A terra permaneceu molhada? Permaneceu saturada de água? Ou a terra secou? Ficou no sol exposto durante horas ou até 2 dias, não sei, dependendo da temperatura se o sol estiver muito quente. Então, o que vai acontecer? A terra vai secar. A mesma coisa, você molha um vaso com planta, por que no outro dia você tem que molhar de novo? Que ele está seco. Então, o que aconteceu com a terra? A terra secou ou permaneceu molhada? Bom, qual é o nome do processo que fez a terra ficar assim? Então, qual o nome do processo que fez a terra ficar desta forma aqui, seca? Qual foi o nome do processo? É evaporação da água. Agora na letra D. Para onde foi a água que estava na terra? Inicialmente, a terra estava molhada, depois a terra ficou seca por meio da evaporação. Para onde que foi essa água? Para as nuvens? Sim, mas as nuvens ficam onde? Fica na atmosfera. Então, ela, antes até dela formar as nuvens, ela fica na atmosfera, né? A própria nuvem é atmosfera. Então, ela ficou lá na atmosfera. Que é a camada que a gente está aqui por cima da Terra. Ao colocar a água sobre a cartolina, o que você observou? Houve infiltração ou não houve infiltração? Me fala aí. Agora considere uma cidade. O que representa a cartolina sobre a Terra? Então, aquele fato de você pegar a cartolina e colocar na terra, o que representa a cartolina? Se você não estiver conseguindo, volta lá um pouquinho. Agora vamos aqui. De forma simples, as etapas do ciclo da água estão descritas do número 1 ao 4. Então, estão descritas aqui, ó. A água evapora. Olha só, a água evapora. Como que chama esse processo? Evaporação. Onde aqui está acontecendo isso? Já fui lá e falei, né? Evaporação. Agora, quando o vapor resfria e se transforma em gotículas que formam as nuvens, como que chama esse processo? Condensação. Lá nas nuvens, o vapor, eu falei que a temperatura é fria e ela se condensa. Isso chama condensação e cai na forma de chuva. Então, condensação. Agora as gotículas se acumularam, ficam pesadas e caem em forma de chuva. Então, nós temos a precipitação. Então, gotícula condensou, caiu. Quando ela cai, precipitação. Tem um lugar aqui que isso está acontecendo. Um pouco de água se infiltra no solo. Infiltração. Então, um pouco de água infiltrou o solo, ocorre a infiltração. Onde aqui que está acontecendo essa infiltração? Muito bem, identificou tudo. Temos mais um exercício. Quando a gente está andando, principalmente ali indo para Friburgo, dia nublado como está hoje, a gente começa a olhar para a mata e é muito comum a gente ver isso, ou na serra, é muito comum a gente ver tudo branquinho assim. Isso daqui é água na forma de vapor. Então, vamos ler. As plantas, assim como seres vivos, participam do ciclo da água. Elas absorvem a água que se infiltram no solo e devolvem na
na atmosfera pela transpiração. Então, devolve para a atmosfera pela transpiração. A evaporação da água, do solo e a transpiração dos vegetais são chamados de... Então, gente, volta aqui. Tanto essa água aqui, ó, esse vapor aqui, ele pode ter ocorrido pela evaporação ou pela transpiração das plantas. Por isso que é mais intenso, é mais comum a gente ver isso em florestas, porque tem os dois efeitos, evaporação mais a transpiração. Aqui até mais pela transpiração, porque o solo aqui, ó, está coberto pela vegetação, então os raios solares não batem no solo e ele fica a evaporação aqui diminui. Então aqui ocorre até mais pela transpiração. Mas se a gente juntar evaporação e transpiração, o que a gente tem? Transpiração, evaporação, precipitação ou evapotranspiração? Gente, olha só. Essa foi a nossa última aula de ciências. Na quarta-feira, a gente vai ter encontro. Não sei ainda o que vai ser, aula de quê? Mas nós teremos encontro. Mas finalizamos aqui o nosso conteúdo. Olha só, eu termino com 2 recados muito importantes para você. Primeiro recado é para você cuidar das nossas florestas, dos animais, do ar e da água, pois o futuro depende de todos. O nosso futuro, como sobreviventes aqui na Terra, depende de todos. Então não basta a gente um só fazer a sua parte. Todos têm que fazer. Então faça a sua. E o segundo recado é que eu amei ser a sua professora de ciências. Amei mesmo. Mesmo distante, vocês compartilharam saberes. Então, enquanto eu estava dando aula para vocês, eu também estava aprendendo com vocês. E eu sou muito agradecida a vocês por isso, por tudo que me ensinaram. Crianças, eu sempre vou guardar vocês no coração. Sempre mesmo. Um beijo muito grande.